vai iniciar a conversa agora. Eu acho que num primeiro momento, pessoal, a gente vai ter um tempinho aí, né, de uns 10 minutinhos aí para cada um falar um pouquinho, né, sobre a sua trajetória depois da faculdade, né, de repente falar um pouquinho também o curso que fez aqui, em que ano que passou por aqui, para que os nossos espectadores possam conhecer um pouquinho de vocês, né. Então eu acho que talvez a gente possa conversar. Bianca, você é de que ano? Só para eu saber. Formou em que ano? Ano passado. Ah, então você realmente é mais novinha. Eu acho que então nós vamos começar dos mais novinhos para os mais antigos, né? E aí o Marcelo Sintra vai acabar ficando por último. Né? Então, Bianca, se você puder falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória na Facom e o que você está fazendo hoje, né? Que aí, de repente, a gente vai falar assim, né? A historinha da vida da gente acaba se transformando num livro, mas eu acredito que a sua ainda está nos primeiros capítulos, então, vamos lá. Ainda está bem recente. Oi, boa noite, eu sou a Bianca. Eu acho que devo ter muitos colegas ainda que estudaram comigo, que estão assistindo isso aqui, porque realmente foi extremamente recente minha formação ano passado. Então, deve ter colegas da época da graduação e colegas agora do mestrado também. E eu comecei a minha graduação em 2016, finalizei ano passado. Durante a minha graduação, eu participei de várias atividades, inclusive do PET Computação, e ajudei a fazer a Semana da Computação do ano passado, inclusive. Então, eu fico muito feliz de ver que ela continuou e tá dando certo, e tá super bonita e chique. E ano passado foi... Nossa, foi corrido fazer. Mas que bom que tá dando tudo certo, fico muito feliz. E além de na graduação ter participado do PET, eu participei também com o professor Anderson nas maratonas de programação. E, nossa, me diverti bastante, viajei bastante também. Então, eu acho que eu posso dizer que eu aproveitei bastante a graduação. E agora, esse ano, eu ingressei no mestrado. Eu continuei aqui na UFMS mesmo, por conta da proposta do meu orientador de TCC, de estender o meu TCC para um projeto de mestrado já. Então, aproveitei a oportunidade, já fiquei por aqui e estou fazendo mestrado agora. Eu acho que é mais ou menos isso. Legal, Bianca. O professor Igor está mandando um abraço aqui, todo orgulhoso. Ó. Bianca, egressa do PET Computação, todo orgulhoso aqui no chat, né? Então é muito bacana, né? Estão me ouvindo, gente? Tudo bem? Estamos te ouvindo, Anderson. Desculpa te interromper, Maurício, mas Pode falar. Eu peço desculpa a todo mundo aí, Rodrigo, Otávio, Marcelo, Hudson, Bianca. Boa noite para vocês, desculpa. No mesmo tempo que eu estava tentando aqui, já estava aqui na sala 2 horas, estava tudo funcionando legal. Na hora que foi começar a roda de conversa, caiu tudo, não tive que sair, resetar o computador aqui. Eu estava falando com o Rodrigo no chat, também do WhatsApp, ele falou, cara, meu computador desligou também. Aí eu vi na hora que eu entrei, o Maurício falou, você não quer ligar a câmera? Acho que ele estava resetando bem na hora ali. Gente, essa é a parte legal do ao vivo aí, né, Maurício? E desculpa ter perdido esse comecinho, tá? Eu não conheço todos vocês, eu conheço o Rodrigo, a Bianca, que são mais próximos. Eu não sei se quem já se apresentou foi só a Bianca, passou só a Bianca, o resto dos meninos já... Eu ia falar isso, eu ia falar para a gente apresentar a Bianca primeiro, então a maioria acho que estamos pensando igualzinho. Nós estamos em ordem cronológica, do mais novo, mais antigo. Porque os mais antigos geralmente já tem uma bíblia para contar, né? É verdade. Muito... Então, o Sintra, agora, a Bianca, que eu falei, ela está escrevendo os primeiros capítulos, né? Então, ela, acho que vai... É verdade. A Bianca lembrou aí do ano passado, né? E essa roda de conversa que a gente está fazendo aqui, gente, deixa eu só dar uma passada, a Maurício deve ter passado aí, mas eu vou aproveitar, como eu perdi tudo, eu tenho que dar só para dar um status aqui de onde a gente está. No ano passado a gente teve esse evento, a gente teve um auditório lotado, foi muito legal, né? Foi uma conversa muito leve, um bate-papo, para vocês contarem experiência de vida, né? Os alunos querem saber como é que é o mundo aí fora, né? Fora da Facom, fora de tudo, né? E a gente tenta fazer sempre essa mescla dos mais novos, que formaram agora, os que formaram faz tempo, né, de quem está há mais tempo, quem está no mercado, quem trabalha com computação, quem não trabalha com computação, a gente tenta fazer uma mescla,
para a gente ver que computação dá para trabalhar em qualquer canto, dá para fazer qualquer coisa, né, e tem muita área, tem muito emprego, e aí a gente quer contar as histórias de vocês aqui, né? O mais legal é contar histórias, gente, não se preocupem, não é nada formal, tá? É mais para a gente ficar leve aqui e contar para os alunos como é que é o mundo aí fora, tá? A Bianca começou aí, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Bianca foi uma super aluna, um exemplo de aluna, de pessoa, participou em tudo, ajudou sempre, o máximo possível, todos os colegas, sempre presente, como no PET, como nas maratonas de programação. Foi 2 vezes finalista da Maratona de Computação Nacional de Programação, uma excelente aluna, e eu tenho orgulho de ter tido prazer também de estar com ela, de ter sido professor dela, né? Daqui a pouco ela está aqui com a gente nos próximos anos, quem sabe seja a nossa professora aqui também, tá? É isso aí. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Acho que por ordem de cronológica aqui, eu acho que o próximo é o Otávio, certo? Otávio eu não conheço. Prazer, Otávio. Você estava falando da maratona de programação, né? Você vê, ó, a Bianca, que é a mais novinha, participou da maratona de programação, e o Sintra participou também da maratona de programação, quando a maratona ainda era no Abaco. O Sintra era já competidor da maratona. Daqui a pouco ele vai falar da experiência dele. Vai explicar a história dele aí. Isso. Então, Otávio, se você puder agora apresentar aí um pouquinho da sua história. A gente tem um short bio aqui, mas eu prefiro não ler, prefiro que vocês falem, né? Um pouquinho assim, começar como que é, Isso. O que vocês fazem, né? Só esse bate-papo para a gente começar e depois a gente fica livre. Beleza. Boa noite aí, eu sou o Otávio, eu formei em Engenharia de Computação. Quando eu entrei, era a primeira turma, 2011, não existia Facom ainda, o prédio, ainda era dividir espaço ali com o NTI, que agora é a GTIC, e a gente conseguiu crescer bastante o nosso curso e toda a estrutura, né? Eu participei da criação da fundação da Atlética de Computação, não sei se todo mundo já conhece, a Comp. Também participei da fundação e da criação do centro acadêmico, que depois de 3 anos acabou fechando, mas acho que reabriram de novo, outra turma, pessoal mais novo. Participei praticamente da criação, não vamos dizer criação, mas a migração do LSCAD para onde hoje é ainda, eu acho que ainda é ali, e ficou gigante como é, e com vários projetos maravilhosos. Agradeço muito a LSCAD, eu acho que é uma grande ajuda a nossa formação, os laboratórios. O LSCAD tem o LIA, tem todos os nossos laboratórios, que eu acho que é muito interessante. E agora eu tive o prazer de passar numa especialização em Porto Alegre, como projetista de circuito integrado, e hoje eu integro o time de engenharia da NXP em Campinas. É isso. Legal, muito bom, cara, muito bom. Muito bacana, legal. Né, Otávio? Legal, isso vejam que bacana, né? O Otávio descreveu aí alguns laboratórios, né, que a gente hoje tem na Facom. Muitos alunos, muitos espectadores certamente fazem parte, né, desses laboratórios. Então, olha quanta coisa, né, bacana você pode aprender depois, né, e seguir tanto academicamente quanto profissionalmente. Isso é muito legal, né? Tá aqui o professor Renato Ishi também está aqui no chat, ó. Isso, acho que o Renato tá passando pra gente, porque eu não estou conseguindo acompanhar os dois aí. Acho que o Renato é veterano do Hudson, não é? Não. Renato era mesma turma, Mauri, mesma turma. Putz, é bem que eu suspeitei mesmo, é outro velhinho também, né? O Renato Ishi também é outro velhinho, mas fazer o quê? Renato foi meu aluno também, mas enfim, né? Vamos lá, então, acho que é você, né, Rodrigo? É o Rodrigo, agora é o Rodrigo. Já está chegando, acho que na fase aí do Anderson, já um pessoal um pouco mais velho. Isso, né? A gente se formou junto aí, Rodrigo. Nossa formatura foi em 2004 aí. Seja bem-vindo, obrigado. Pode falar aí, a palavra é sua. Você falou, Amaury, que tinha uns 10 minutos, o pessoal não usou aí, eu vou usar os 10 deles aí. O meu e o talvez o teu. Como você falou, tem mais história. Você vai ver que os mais antigos, quando falarem, vão pegar os 10 minutos dele. 10 do seu também. O seu vai pegar os seus 10 minutos também. Mas tem mais história para contar.
Eu só peço desculpa aí se cair minha conexão, meu computador também é instável, igual ao do Anderson, tá desligando às vezes do nada, mas vamos torcer para dar certo. Bom, é o seguinte, a minha história é um pouco diferente aí do tradicional, das pessoas que seguiram a carreira na computação. O meu caso é bem diferente, que eu fui parar em outro lugar, e vocês já vão entender um pouco, com base nessa trajetória aqui que eu vou contar um pouco. Então, a gente se formou aí, eu, o Anderson, vi que o Iga mandou um abraço aí para alguém também, foi da nossa turma aí, o Carlos, e depois a gente seguiu eu não sei hoje qual que é o índice, mas boa parte da nossa turma seguiu para fazer o mestrado, eu acabei indo fazer o mestrado na UFSCar, né, e várias pessoas, inclusive, acabaram indo para São Carlos, lá, dos nossos colegas da mesma turma. Foi uma experiência ótima, né, o que eu deixo aí para os colegas graduandos ainda é que esses momentos são muito ligados à nossa vida pessoal também, então, muitas vezes, as escolhas de carreira profissional, de capacitação, vai nos afetar aí, geralmente, positivamente na nossa vida pessoal também. Então, foi um momento bem legal de saída de Campo Grande, eu nasci e cresci em Campo Grande, e depois foi a primeira vez que fui morar fora, né, longe da família, assim. Então, foi uma ótima experiência nesse sentido. No ponto de vista da questão acadêmica, foi aí que eu descobri um pouco que eu não queria seguir a carreira acadêmica. Apesar de ter sido muito interessante o projeto que a gente trabalhou, né, na época, eu percebi que o meu perfil não era muito esse, e, na verdade, tinha um pouco mais de pragmatismo e imediatismo, né, no retorno das ações, que às vezes a vida acadêmica não proporciona tanto. Muitas vezes ficava na sala sozinha a tarde inteira trabalhando, sem ver ninguém, né, mal tinha uma janela no laboratório que eu trabalhava, e eu sentia muita falta disso, né, hoje um ambiente que, tirando a questão da pandemia, mas um ambiente que eu convivo, tem interação a todo momento. Bom, depois de eu ter um pouco entendido que a minha trajetória não era muito na vida acadêmica, eu procurei emprego em São Paulo, na maioria dos casos das empresas em São Paulo, né, muitos daqueles processos de trainee, né, que essas grandes empresas abrem, participei de alguns, mas acabei indo ter uma oportunidade numa empresa pequena, chamada Luz Engenharia Financeira, e a área financeira já era uma área que me atraía bastante, lá nos idos de 99, 2000, quando o pessoal mal falava em bolsa de valores, já era um assunto que me atraía bastante, eu já tinha um certo interesse. Então, essa empresa, ela desenvolvia softwares e soluções para gestão de riscos financeiros, né, em grandes bancos e corretoras, e eles tinham vaga lá, tanto para a área de desenvolvimento, quanto para a área de finanças. E por ser uma empresa pequena, eu falei, bom, eu só quero entrar se for para essa área de finanças, que era uma chance, então, de explorar essa nova área, né? Já estava participando de outro processo seletivo também na Accenture, e lá, assim, era a área de tecnologia. Então, eu falei, bom, se for para vir numa empresa que aparentemente tem menos possibilidade de carreira, que seja para aprender e mudar um pouco a carreira. E lá eu fui aceito e comecei a trabalhar. E foi interessante, porque é um novo começo, né? Você começa a ter começa a ser apresentado aos desafios que você não está acostumado, você não domina aquilo, então muita coisa nova você tem que correr atrás. E lá foi, para quem está saindo da vida de estudante, né? Foi um grande crescimento, porque a gente ficou um pouco deslumbrado com... para quem já foi em São Paulo, já conheceu o centro financeiro ali, fica deslumbrado com aqueles prédios, e poder trabalhar lá dentro daqueles prédios, com as pessoas engravatadas, chegando de helicóptero, e, enfim, né, é uma coisa bem diferente, assim. Foi um pouco impactante no bom sentido, e bem, assim, interessante para o crescimento profissional também. Enfim, em determinado momento, eu trabalhei lá 2 anos e meio, e eu estava trabalhando um pouco na parte de finanças de fato, fazia integração do sistema com os clientes, né, que eram esses bancos e corretoras, então fazia uma parte de usar muito SQL para pegar dados do sistema legado, insert, update, delete, essas coisas, joins, para trazer para a base de dados do nosso sistema.
garantindo a integridade, né, desses dados para poder rodar os sistemas de gestão de risco. Então, fazia muito esse trabalho, então tinha um papel de gerente de projeto, um papel de analista de banco de dados e um papel de analista financeiro, né, e em um determinado momento eu me percebi fazendo 3 papéis, mas não dominando nenhum desses papéis, né, então como a empresa era uma empresa de consultoria, eu me sentia um pouco sem bagagem necessária para prestar, de fato, uma boa consultoria ou crescer nessa área. Foi aí que eu tive o convite de um banco para trabalhar lá. Era muito comum que as pessoas que trabalhavam nessa empresa, que na época, quando eu entrei, tinha 30 e poucas pessoas, depois já tinha, 2 anos e meio depois já tinha 100 e poucas, essas pessoas eram assediadas pelos clientes, né? Então, eram pessoas de bom background, de boas faculdades. Assediados no bom sentido, né? Não? Assediados no bom sentido, né? Assediados para ir trabalhar nos clientes, né? E, enfim, eu fui... Então, eu tinha como atendimentos muitas empresas em Brasília, no Rio de Janeiro, Vitória, e um desses bancos, que é o Banco Cooperativo do Brasil, Bancob, não é o Bancop. Faz propaganda, explica direitinho. Bastante Fala para todo mundo abrir o Pix, abrir a conta no Bancob. O Pix nosso está lá nas placas. No Campeonato Brasileiro, eu vi lá no Campeonato Brasileiro, eu vi. Então, na época, estava havendo uma pequena reestruturação na área de gestão de riscos do Bancob, que fica em Brasília, né? Eu estou aqui em Brasília agora, a garganta está muito seca, inclusive, o tempo aqui está muito seco. E então fui convidado para trabalhar nessa empresa, né? Então foi a chance que eu vi de realmente conhecer uma área de risco na prática, e não só como consultor, mas de fato viver o dia a dia de uma área de riscos. Então aceitei vir para Brasília, já tinha alguns amigos morando aqui, então foi uma transição bacana. Brasília é uma ótima cidade para se morar, inclusive. E aqui eu cheguei, e aí eu fui buscar, então, o conhecimento na área financeira, né, de fato. E aí vem já uma primeira boa lição, né, da faculdade, do FMS, que diferente de quando a gente sai lá do ensino médio, que tem geralmente aqueles materiais de cursinho e etc., que é tudo muito formatado, na faculdade a gente tem que correr um pouco atrás, né, do conhecimento. Isso não mudou, Rodrigo. Pode perguntar para a Bianca para você ver que isso aí não mudou, não. Até hoje, pode perguntar para o Otávio, até hoje é a mesma coisa. Deve ser desde a mesma da época do Hudson e do Marcelo, deve ser igualzinho, não mudou nada isso aí. Todo mundo vai falar que sofreu pra caramba para formar, todo mundo vai reclamar que o professor é isso, é aquilo, mas hoje em dia dá graças a Deus. Então, é sofrido, é muito sofrido, mas depois eu acho que te dá uma autonomia, né? Então, isso foi bom, porque isso me ajudou muito depois correr atrás, né, do conhecimento, principalmente porque atualmente a gente tem vivido cada vez mais esse processo de menos certificados formais, né, e busca de conhecimento em todos os canais aí, seja YouTube, seja cursos online EAD, daqui, do MIT, de onde seja livros, seja palestras, então tudo isso compõe um conjunto necessário de capacidades que você vai absorvendo. Então, eu tive que correr atrás, né, dessa outra formação, peguei algumas certificações do mercado financeiro, que são bem reconhecidas, e fui atrás de tirar essas certificações para me capacitar e também para ter ali um pouco no currículo também algum background, né, apesar de a gente estar vivendo isso que eu falei, né, de talvez não dê tanta importância para isso, mas em alguns casos ainda é importante. E fui trabalhando e evoluindo, então, nessa área. Fiquei cerca de 7 anos trabalhando na área de gestão de risco, compliance com o Banco Central e por aí vai. E aí fui convidado para compor a área estratégica lá no banco. De novo, uma outra mudança de áreas, né, de capacitações. Eu estava estudando para uma certificação, talvez a mais importante certificação de finanças, reconhecida internacionalmente. Eu tinha feito a primeira prova, não tinha passado, e estava com isso muito fixo na minha cabeça, de que era, assim, o top, né, das certificações em finanças. E aí também uma outra lição bastante importante, né,
você tem que saber a hora também de deixar de lado algumas coisas, alguns objetivos que você tem para algo mais importante. Então, se eu ficasse preso àquela certificação, eu não teria tido tempo para me capacitar para esse terceiro desafio, que foi trabalhar na área estratégica. Então, eu abandonei aquele objetivo. Rodrigo, eu não vou te cortar muito, não, mas senão, depois a gente volta, senão a gente vai ficar preso só em você aí, a gente não consegue andar um pouquinho. Eu posso aproveitar que é meu amigo, eu posso cortar, e aí, né? Mas vou fazer só uma pergunta para a gente dar uma agilizada, depois eu volto para você. Quantos anos já de área financeira? Só para os nossos ouvintes aqui no canal do YouTube. 14 anos de área financeira, formado no curso de Ciência da Computação da Facom. E hoje, se pedir para formatar o computador, tem que contratar alguém, é isso? Praticamente. Então, tá. Eu não lembro, depois que eu Desculpa, Rodrigo. Mas agora você ainda está no Bancob, né? Só para fechar, você ainda está no Bancob, e aí... E aí eu tô, enfim, aí de novo fui para a área estratégica. Hoje a gente tem um desafio que apareceu na área de inovação, e aí eu tenho trabalhado agora como gestor também da inovação. E apesar de ter falado no Bancob, o Bancob faz parte do Sicob, que é o Sistema de Cooperativos brasileiro. A gente tem crescido muito, né? No início parecia uma coisa pequena e foi um grande acerto ter ido para um lugar que estava em crescimento e fazer parte de algo que... Sim, hoje você vê em todo lugar tem, né? Não sei quantas agências tem, mas cresceu muito. Fala pessoal aí que está no chat, ó, quem quiser ir fazendo pergunta, pode mandando pode pergunta, fazer, pode mandando pergunta que a gente vai começando aqui. Já vou, desculpa, Rodrigo, eu te cortar aí, mas aí a gente vai rodando, ciclando. Dá porque água, eu vou tomar uma água. Porque o Anderson ainda tem que botar as crianças para dormir. Para mim, a noite é uma criança, para mim a noite é uma criança, a gente pode ir até meia-noite. O Sintra tá lá na Califórnia, tá umas 4 lá, ainda é de tarde. Então ele tem até a noite lá também para responder, por isso vai. Tá tranquilo. E, ó, só dando um alô aqui, ó, Rodrigo Pouso tá aí no chat, né, Edoil, inclusive o pessoal tá lembrando aí de um dos grandes craques aí da computação, né, que é o Amauri. Então, o pessoal está lembrando aqui no chat, né, e diz que ano que vem, Hudson, agora você que é o próximo a falar, diz que ano que vem tem festa de 20 anos, né, o professor Renato Rich está colocando aqui no chat que ano que vem tem festa de 20 anos da formatura da sua turma. Inclusive o professor Renato Rich disse que quem assinar a lista de frequência nessa roda de conversa tem ingresso garantido, não precisa nem levar carne que ele banca. Eita, aí sim, acabou de anunciar aqui. Deixa eu falar no grupo aqui pra galera toda entrar. Isso, já avisa aí. A Elaine Mazaro também tá aqui da sua turma, né? Tem um monte de gente, o Cláudio Sanavre aqui, Calouro, também já tá aqui assistindo. Tem uma galera aqui, acho que agora sua vez de falar aí, já começando aí com o Rodrigo já começou a parte da Bíblia, né? Agora você e o Sintra remata. Depois eu volto pro Rodrigo para ele falar a parte final. Só mais meia hora. Caramba, hein, Rodrigo? Olha, eu prometo que eu vou tentar ser um pouco mais sucinto aqui, né? É que depois dessa, como eu sou amigo, eu posso encher o saco, aí agora que você viu que eu já enchi o saco, você vai ficar com medo de eu fazer com você, que na verdade vai ser o Amauri que vai fazer. Vai ficar me policiando aqui, deixa ele. É que você não viu um outro evento que a gente fez, que ele ligava um reloginho aqui, cara, nesse mesmo ambiente, ele ligava um reloginho, e aí a gente colocava as respostas e dava 5 minutos, começava a tocar pi, 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 aí não conseguia ninguém falar, ficou uma... Caramba, mas eu não falava nada mesmo, só tocava um reloginho. Mas fica à vontade aí, Hudson, só para você contar esses últimos 20 anos. Beleza. Manda ver aí. Bom, pessoal, em primeiro lugar aí queria, né, cumprimentar novamente a todos aí com boa noite, para quem não conheço, né, um prazer aí a todos conhecer aqui, estar com todos vocês aqui nessa rodada. Queria agradecer também a todos que estão aí online acompanhando a gente, né, um prazerzão enorme. Mandar um abraço aí para nossa turma querida de análise de sistemas de 2000, que eu sei que está acompanhando aí também, para todo mundo. Aquele abraço, né, a gente... uma das coisas que eu mais gosto aqui é que a gente é amigo até hoje, né, esse encontro realmente aconteceu aí o de 10 anos, e agora vai acontecer esse de 20 anos aí, se Deus quiser.
E eu vou tentar aqui, né, então, contar um pouquinho de como que foi a minha trajetória aí desde que eu saí, né, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, e eu também estou em Brasília, tá, Rodrigo? Então, meu amigo, eu sei como é que é essa secura que a gente está aqui, e os alertas da Defesa Civil com umidade abaixo de 10% aqui, entendeu? Mas vamos lá, gente. Bom, eu parecido contigo, tá, Rodrigo? Eu segui uma carreira também, assim, muito voltada para mercado, né? Às vezes eu gosto muito de ver, que nem eu tava vendo o Borim aqui apresentar e falar aquelas coisas todas, né, legais sobre as pesquisas, tecnologia e tudo, e a gente vê que às vezes no mercado a gente vive muito distante disso, né? Toda essa parte de inovação, essas pesquisas, essas coisas assim, é muito gostoso, mas o mercado ainda tá lá atrás, na minha visão, né? E a gente tendo que ser muito pragmático, né, realmente no nosso dia a dia, nas tomadas de decisão, né, nas nossas atividades no dia a dia, a exigência, né, do mercado ela é muito diferente, né? Então a gente não tem muito tempo para pensar, não. A gente tem que agir rápido e executar. Então, assim, eu logo que me formei, comecei a estagiar na área de telecomunicações, né? A gente já tinha ali naquela época de estágio obrigatório, né? Já tinha começado a fazer ali então uns estágios, principalmente na TCO, na antiga TCO. E desde então vim atuando em telecom, né? Logo que eu me formei, fui, né, naquela promessa de ser contratado, fui contratado, inclusive junto com, né, um amigo nosso de turma também, que é o Edoil, e a gente foi, né, nessa balada de telecom, vim, né, para Brasília por conta dessa parte de telecom também, oportunidades, né, que surgiram aqui em Brasília, e aí atuei nessa área de telecom por um bom tempo, trabalhando aí, então em TCO, que virou Vivo, depois eu fui para Brasil Telecom, né, enjoei um pouquinho de telefonia móvel, fui para telefonia fixa, e aí fui trabalhar também então na Brasil Telecom, e assim, foi vamos dizer assim, um progresso de carreira que foi meio que natural, né, eu obviamente saí de um mundo muito técnico, né, em que a gente vive, né, logo que a gente sai da faculdade, e aí fui desenvolvendo, né, os skills, as habilidades, logo meados ali de 2004, por ali, comecei a assumir já funções de liderança, e aí fui galgando, né, dentro dessa nossa profissão, as áreas realmente de liderança, né, não só de liderança de equipes e coordenação, como também de liderança de projetos, de gestão de projetos. Então, dentro dessas empresas, eu acabei indo para este caminho de gestão, né, me especializando cada vez mais, trabalhando, né, com um cenário muito dinâmico, que é o cenário de telecom, muitas das vezes, né, fornecedores, muita gente envolvida nesses projetos. Os projetos eles realmente têm uma magnitude bem legal e uma dinâmica muito intensa. Então, tanto que aqui em Brasília a gente fala, né, ó, esse cara veio de telecom, a gente usa esse termo para se referir ao seguinte: o cara tem uma pegada muito ágil, entendeu, para poder sair do outro lado com as coisas, porque principalmente na época de concorrência, né, que a gente tinha entre as telecoms, essa era a necessidade que as empresas, né, tinham, e naturalmente impunham, né, junto a nós esses desafios de ser diferencial no mercado, de criar, né, novas soluções, lançar novos produtos rápido no dia a dia, enfim, a gente então tinha essa correria, e a gente sabe então que quem trabalhou com telecom, né, já está habituado a esse tipo de ritmo. Enfim, trabalhei então aí ao longo de, né, até 2009, mais ou menos, com essa parte de telecom. Saí da empresa de telecom que eu estava, que era Brasil Telecom, porque ela tinha virado Oi. E uma das coisas que eu não queria era ir para o Rio de Janeiro, né? Tinha aquela onda de violência, muita coisa que acontecia no Rio de Janeiro. Isso me fez continuar aqui em Brasília. E nessa época eu saí meio que assim, sem, né, até meio enjoado um pouco de telecom, que eu falei assim, cara, eu queria mexer com outra coisa, assim, né, na área de TI, lógico, mas queria trabalhar com outras áreas. Eu olhava muito aqui em Brasília, né, Banco Central, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Então eu olhava assim e falava assim, gente, setor bancário é uma coisa que parece ser bacana. Então, fiquei meio que namorando isso, mas eu não consegui trabalhar com isso logo de cara. Eu estava há mais ou menos uns 2 meses que eu tinha saído da Brasil Telecom, eu estava em casa, quando um belo dia eu recebi uma ligação, era um pessoal da IBM, né, me contatando, falando que tinha vencido um edital para trabalhar justamente nos sistemas ali que a gente tinha desenvolvido na Brasil Telecom, e estava buscando então, né, através aí, obviamente, de indicações, de pessoas que já conheciam o nosso trabalho, estava buscando montar um time para poder atuar. Ali eu entrei então, né, na IBM, uma empresa multinacional aí, que acho que dispensa apresentações, e que, enfim, foi um outro mundo também que eu conheci, né, não que as telecoms assim não tivessem sido bem estruturadas,
as empresas eram, né, fantásticas, mas assim, realmente você trabalhar numa empresa como a IBM, você ter contato com o tipo de tecnologia, o tipo de profissionais, a estrutura que a empresa oferece, isso foi um diferencial muito grande assim na minha vida. Mas no início eu comecei atuando, né, na IBM, prestando serviços, né, ainda para a Oi. E isso demorou um tempinho, até 2014, 2015, ali foi um momento de transição onde finalmente eu consegui me desvincular de um braço que tinha na IBM, que era o braço realmente de serviços, né, de consultoria para clientes específicos, e começar a atuar realmente mais na parte de foco mesmo de produtos, né, da IBM. Então ali eu mudei, fui para uma área que se chama-se Software Group, é a área que de fato desenvolve o Watson, desenvolve, né, Cognos, enfim, todas as tecnologias, sistemas, né, plataformas aí da IBM, mainframe, enfim, tudo. E aí ali eu tive a oportunidade então de entrar num contrato, que era o contrato do Banco do Brasil, um dos maiores contratos, inclusive, que a gente tinha na América Latina, que era esse contrato com o Banco do Brasil. Entrei, né, como gerente de projetos, mas passando, né, um período ali já sabendo que o desafio que eu ainda tinha pela frente ia ser maior ainda. Então, quando foi em 2015, mais ou menos na metade de 2015, eu assumi o cargo de DPE, né, para o Banco do Brasil, e o cargo de DPE significa Delivery Project Executive, onde eu assumi ali realmente o programa do Banco do Brasil como um todo, tinha um time de gente de projeto trabalhando para mim também, e era responsável por nada menos do que todos os nossos projetos e sistemas, né, produtos, né, que a gente tinha dentro do Banco do Brasil. Então aquilo ali também me agregou uma experiência enorme, um conhecimento enorme sobre IBM. Usei nessa época muito meu inglês, porque tinha que fazer, né, quando dava problema, a gente tinha que fazer nossas chamadas, escaladas junto aos laboratórios no mundo todo, seja Austrália, Filipinas, falar com o povo lá da Rússia era terrível, entendeu? Mas enfim, ali foi onde a gente, né, eu fui estressado ao máximo nesse momento, porque realmente eu tive que usar de todos os skills aí e de toda a estrutura da IBM, né? Então a gente aprende bastante com isso, tem muito a agradecer. Saí da IBM em 2018 e resolvi tirar um período sabático. Aí foi onde eu resolvi me dedicar a um hobby que eu tinha, que era, né, ser um pequeno produtor rural, e aí a gente tinha aqui uma coisa totalmente diferente, entendeu? E eu falei, cara, eu preciso de um período de descanso, eu estava realmente bem cansado de tudo isso, foi um peso realmente assim muito grande, né, que eu tirei quando terminou o contrato, né, que a gente tinha, embora eu tenha também atendido outros clientes, né, eu tinha trabalhado para Caixa, para Cicobi também, tá, Rodrigo, enfim, trabalhado para Caixa Seguradora, mas assim, eu realmente estava muito cansado, e aí eu precisei descansar, tirei esse período sabático ali, onde eu fiquei só focando, né, um pouco nos meus hobbies, estudando um pouquinho, refletindo um pouco sobre a carreira também. Confesso para vocês que foi um momento de muita reflexão, porque a gente pensa assim, né, caramba, eu cheguei até aqui, né, e caramba, né, olha só, eu jamais imaginava, né, percorrer essa estrada toda saindo aí de Campo Grande, tão cedo também. Eu fui um desses que saiu, né, de casa com 22 anos de idade e nunca mais retornei. Então, assim, praticamente, né, minha mãe ficou assim apavorada com isso. Na época não era uma coisa muito comum. Hudson, deixa eu aproveitar, eu não sei se você terminou, mas pode terminar, tá? A gente já tem algumas perguntas aqui que eu estou guardando aqui para vocês. Legal. No chat do YouTube, para o Rodrigo já tem uma, para vocês todos já tem outras. É muito legal aí, eu já tenho uma minha para você desse tópico aí para guardar aqui. Eu só queria salientar, depois que o Marcelo falar, a gente vai abrir, a gente faz qualquer brincadeira aqui, a gente muda as perguntas, faz o que a gente quiser aqui. Mas eu só queria, antes dele falar, que assim, ver olha o tanto de diversidade que a gente tem aqui nessa live, hein, Mauri? Tá Você vendo? viu que bacana? Cara, é um do mestrado, é um do não sei o quê, o outro do não sei o quê. Cara, é muito legal. Produtor Você vê rural, como que a gente abre. Não, a gente vê como a gente abre, cara, portas. Mas entendeu? é verdade. A gente abre portas, um no banco, outro de telecomunicações já mudou. A Bianca também já mostrando que está entrando na carreira acadêmica, pode mudar, assim como o Rodrigo também fez mestrado, também mudou, né? E na verdade, aí, a carreira acadêmica... sistemas, né, Otávio? Então, cada uma aí, eu acho que é o único de engenharia da computação aqui, né, o Otávio, e aí o Marcelo vai fechar aí para a gente ver como é que... eu acho que uma coisa interessante... Uma coisa interessante, Anderson, é que a carreira acadêmica, ela não está desconectada do mercado, né? Ela abre portas, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que o Marcelo Sintra é um bom exemplo disso, né? Porque ele fez mestrado e fez doutorado
e está hoje lá trabalhando, né, nos Estados Unidos, lá, Vamos numa deixar empresa, ele falar, Maurício. numa startup. Ele não fala, você que fala, cara. É que eu vou adiantar a história dele, porque é o seguinte, vai ser longa, entendeu? Já estou avisando para você. Só filho ele já tem 4. Só filhos ele já tem 4. Então, quer dizer, o cara é extremamente produtivo. Deixa eu ver como é que tá aqui no nosso YouTube. Ó, tem 120 pessoas assistindo agora ao vivo. Isso, Esse horário aqui. Marcelo, bem-vindo. Eu não te conheço. Um prazer, cara, estar aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Marcelo também é uma lenda, viu? E jogou com outra lenda. Ah, futebol de novo. Futebol, É que vocês não foram da nossa época, né, Rodrigo? A gente organizava campeonato de futebol. O Amaury desperdiçava todos os lances. Não mudou nada, viu, Marcelo? Não mudou nada. Continuou a mesma coisa. Tô dando aula agora, Marcelo, aos domingos aqui. Só parei por causa da pandemia. Eu não sei se eu já tinha contado isso na minha palestra que eu dei semanas atrás, né? Que o Amaury, ele estudou em Corumbá, né? Só que ele só estudava na escola. Quando chegava de tarde, ele voltava para Ladário. Então, ele não aprendeu futebol em Corumbá. Então, ele só aprendeu, né, da escola, assim, o conhecimento, né, escolar, mas não futebolístico, né? Vai lá, Marcelo. Bota daí, Marcelo. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer aí o convite, né, do Amaury. Como eu já tinha colocado em outras ocasiões, que é um prazer grande poder estar contribuindo, né, tipo, passando essa experiência. Eu acho que chega numa fase dessa carreira que você passa a valorizar muito isso, porque nós mesmos fomos beneficiários no passado. Eu lembro de ter participado em Semana da Computação, que nós também organizávamos. Eu escutei o professor falando, né, hoje na apresentação do Borim, né, que muitos alunos participam. É legal isso, porque desde a nossa época já também acontecia dessa forma. Eu entrei na turma de 94, junto com o Amaury, né, da ciência da computação. Naquela época, eu acho que nem análise de sistemas ainda tinha, era só curso de ciência da computação. E foi... eu vim de Corumbá, o Amaury de Ladário, o professor Said também, né, tipo, nós éramos aquela era que veio de fora, né, de Campo Grande. Então, acabamos formando a nossa marcazinha ali, né, andávamos sempre juntos, porque a gente estava na universidade, a gente acabava viajando para Corumbá, o Amaury para Ladário, a gente estava sempre meio que junto, né, então a gente acabou sempre trabalhando junto. E tanto é que eu comecei a fazer cursos de extensão, né, naquela época, muita gente querendo aprender computação, né, o Amaury lembra muito bem dessa fase, e a gente dava aula, né, os cursinhos lá dentro do DCT. Naquela época era na unidade 5 ainda, né? Tinha os 2 laboratórios lá. A gente ficava dando aula geralmente na parte da tarde, né? E aí foi assim, dentro disso nós começamos a fazer iniciação científica com o professor Leandro Sauer, né? Foi bem interessante também, uma das primeiras experiências que eu tive assim, de trabalhar com um projeto de pesquisa, né? Foi bem legal, na área de estatística, que eu acho assim que eu valorizo muito essa experiência que eu tive, né? Por mais que você fale assim, computação, estatística, mas tem tudo a ver hoje, principalmente com a parte de AI, né? Tipo, envolve muita estatística e eu acho que foi assim muito proveitoso. Eu muito agradecido também ao professor Leandro pela oportunidade. E depois eu fiz meu projeto de graduação com o professor Ronaldo na área de compiladores. Foi muito interessante assim essa experiência. E aí eu apliquei para o mestrado, né? Fui aceito na USP e na Unicamp, mas eu decidi ir para a Unicamp porque assim, lá tinha o professor Tomás, que assim, é uma das pessoas da área de compiladores que eu respeito até hoje, né, muito, que eu gostaria possivelmente de trabalhar, mas acabei não trabalhando com ele. Eu trabalhei com o professor Guido, mas o professor Tomás estava na minha banca, né? Então, tanto na banca de qualificação, quanto na minha banca final, ele foi um dos membros, né? Foi por isso que eu decidi ir para lá, e o Said e o Amaury foram para São Paulo, né? E aí a gente acabou meio que, né, sempre se encontrando lá. E depois que eu terminei o meu mestrado, eu trabalhei na área de compiladores, né? Bem dentro do que o Borim apresentou hoje, com o professor Guido, parte de alocação de registradores. O meu projeto foi bem assim, voltado para hardware, né? Como fazer com que explorar o hardware, né, usando compiladores, que bem o que o Borim falou hoje na palestra dele, para quem assistiu.
E dentro desse estágio, dentro desse mestrado, eu fiz um estágio aqui nos Estados Unidos. Eu trabalhei na Connexant e foi, na verdade, um projeto relacionado com o meu mestrado. E depois que eu me formei na Unicamp, eu vim trabalhar na mesma empresa que eu fiz estágio, porque enquanto eu fazia o estágio, eu fui contratado. Então, eu voltei para o Brasil só para finalizar o mestrado e eu vim trabalhar aqui. Fiquei de 2000 até 2002 trabalhando aqui. E aí foi bem naquela época que teve a crise, né, econômica, e aí tipo, eu decidi voltar para o Brasil em 2002, e aí eu passei a atuar na área acadêmica, né? Então tive uma experiência na indústria, voltei para a academia, e aí eu fui para Paracatu, no interior de Minas, uma cidade que eu gostei bastante, e aí fiquei um ano lá, aí a gente acabou sendo seduzido por Brasília, fomos para Brasília depois, em 2003, e aí, no início de 2004, né? Fiquei até 2006 em Brasília, dando aula. Eu dei aula na Universidade Católica de Brasília e na época era Euro-Americana. Para quem é de Brasília, aí, o Hudson e o Rodrigo, a Euro-Americana fica bem no início da Asa Sul. Eu não sei como, acho que eles mudaram, é Unieuro, eles mudaram o nome, eu acho. Unieuro. Uhum. Então eu dei aula lá também e na Católica, tanto na Católica de Taguatinga quanto na Asa Norte. E foi bem interessante essa experiência como professor, e depois eu mudei para Campo Grande e dei aula também em Campo Grande, na UNAES e na UCDB, né? Foi um período bem rápido assim, mas foi assim interessante ter voltado para Campo Grande depois de um bom tempo fora, né? Mas aí eu apliquei para o doutorado em 2017 e aí 2007, né? E aí em 2008 eu vim para os Estados Unidos fazer o doutorado na Universidade da Califórnia em Irvine. Também na área de compiladores, né? Eu resolvi continuar aí a minha jornada em compiladores, mas mais na parte de sistema, software de sistema. E eu terminei... No meu doutorado, eu fiz 2 estágios, um na Sun Microsystems, na época, e outro na Intel, né? 2 anos seguidos, porque, como a mãe falou, tinha família, então cada verão que tinha, eu ia fazer estágio para ganhar um dinheiro para compensar, né? Porque minha bolsa não dava para quase nada. E aí, só que no segundo ano, a Intel gostou de mim, me ofereceu para trabalhar e fazer o doutorado ao mesmo tempo. Então, eu topei. Aí fazia estágio e um filho, fazia um outro estágio mais um filho, aí foi subindo na carreira. Aí mais grana, né, cara? Cada filho mais grana. A Intel se aproveitou disso e me ofereceu um trabalho e eu cheguei e falei para o meu orientador, eles me ofereceram isso. Eu sabia dos desafios, não é uma coisa que eu recomendo assim, eu acho que é possível de ser feito, mas foi complicado porque eu trabalhei com parte, inclusive na época que eu entrei na Intel, o Borim estava trabalhando lá, e aí o Borim me ajudou, inclusive, para fazer o meu onboarding lá na Intel, né? Mas logo ele voltou para o Brasil e eu continuei, né? O problema maior que eu vejo assim nessa minha experiência foi que uma empresa de pesquisa, ela tem muita mudança, né? Então, se você está fazendo um doutorado, você pode chegar ao ponto de você falar assim, não, agora a gente não vai fazer esse projeto, a gente vai fazer outro projeto. E eu fui, nesse processo, a Intel chegou e falou para mim, você vai agora mudar de projeto, faz o seu doutorado nesse outro projeto. Só que aí meu orientador falou, não, você vai continuar. E tipo, eu tive que trabalhar para 2 bosses, 2 chefes, né? Então, mas assim, foi assim que eu consegui terminar o meu doutorado. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu quis fazer uma experiência mais para a indústria, porque quando você trabalha com pesquisa, a minha pesquisa era bem direcionada, mas ao mesmo tempo assim, eu não tinha produto, né? Eu desenvolvia software de sistema para produtos que, por exemplo, hoje o meu grupo que eu trabalhei lá trabalha com inteligência artificial, coisa inclusive com a HPC, né? Que é High Processing Computing. Então, mas eu queria trabalhar mais com produto assim final, né? Com usuário final. Foi quando eu mudei para New Relic, que é uma empresa que faz monitoramento de software, né, tipo Software Analytics, e eu trabalhei muito no grupo de Java lá. Basicamente, você instrumentar a aplicação Java automático para gerar métricas, né, tipo, quanto tempo que demora para fazer um request para um servidor, né, tipo, no cloud. Então, esses tempos, eles são críticos para o usuário. Então, essa empresa, a gente fazia tudo isso automático, você só instalava o nosso... Era como se fosse praticamente era como se fosse um vírus, né? Ele se instalava no seu programa, mudava o seu programa, o bytecode, automaticamente e gerava todos esses dados para você. É como o New Relic funciona. E aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Snap. Trabalhei no Snap 3 anos com uns amigos
que me convidaram para trabalhar. E também foi Snapchat, nessa época que eu fiz Snapchat, isso. Snapchat, Nessa época foi onde eu fiz uma eu não sei as gírias, aí eu tenho que pegar o pessoal mais novo que sabe. Eu não sei. Na época que eu entrei era Snapchat, mas depois eles mudaram para Snap, que é como se fosse uma empresa maior, né? E para mim foi uma mudança, porque eu trabalhava muito com essa área de compiladores, depois um pouco mais com New Relic, que foi um pouquinho mais abrangente, porque foi ainda software de sistema, né? Mas na Snap eu fui assim, o que é para fazer? Aí eu tive que aprender novas tecnologias, e o nosso grupo era como se fosse uma startup dentro do Snap, né? Então, e aí a gente tinha aquela coisa, né? Tem que fazer funcionar mais rápido. Eu meio que consegui aproveitar toda a minha experiência de performance, e eu fiquei meio que um especialista de performance dentro do Snap. E trabalhando também com a parte muito de streaming, né? Toda a parte de streaming do Snapchat hoje foi, assim, fruto do trabalho que eu iniciei, e depois, assim, atingiu a empresa toda, né? Tipo, a gente começou com um tipo de streaming, e aí, tipo, todos os outros projetos foram incorporando aquela mesma tecnologia de streaming, que é a mesma que o Netflix usa, né? Tipo, é mesmo que as outras empresas, o YouTube e tudo mais. E aí, até agora, chegou em 2019, uns amigos que trabalharam comigo no Snap montaram uma startup, e aí é o Mimo, né? Que é o que eu tô usando a camisa agora aqui. Merchan. Sempre tem que ter, tá certo. Tá certo. O Mimo basicamente é uma empresa assim, na área de fintech. Nós fazemos a parte de envio e recebimento de dinheiro, e também tem toda a parte de gift, né? A gente cria os que são os mimos, né? A gente usou a palavra em português mimo, só que a gente criou o mimo, né, com 2 S, né? Então, é um nome diferente, mas que significa que é um treat que você dá para uma pessoa, né? Tipo, você manda um gift, que é um gift virtual, mas aquela pessoa você recebe o gift, e na hora que você compra na loja, ele automaticamente aplica para você. Você não precisa ficar carregando o cartão e falar assim, usa meu cartão de presente. Então, assim, é um dos benefícios nossos. E só que aí a gente é uma startup, né? A gente está com um monte de ideia, algumas eu não posso falar, mas assim, é tudo na área de fintech, né? Talvez. Tá gravando. Pode falar não. Mas isso é muito legal, né? Porque olha que coisa bacana, né? Enquanto a gente está falando aqui, veja, o Marcelo está com uma startup hoje, né? Depois dessa trajetória, transitando aí entre o meio acadêmico, as empresas e a indústria. A gente tem, por exemplo, no chat vários colegas, como o próprio Edoil aqui mesmo, já divulgando aqui que precisa de profissionais da empresa, né? Então, toda essa conversa, né, acaba nos trazendo aí algumas possibilidades muito boas, porque vejam, nós temos ex-alunos, né, aqui do estado trabalhando nessas grandes empresas, e a gente queria até desde já colocar a Facom assim como uma das fontes aí, de repente, de futuros profissionais para as empresas nas quais vocês trabalham. Caso vocês saibam de oportunidades, podem encaminhar para a gente aqui, né? A gente divulga para os alunos. Nós temos muita gente boa aqui, muita gente boa mesmo. Eu já vou até dar um spoiler aqui de uma coisa que aconteceu um pouquinho antes da pandemia, e me contataram de novo essa semana. O pessoal do Nordeste, uma empresa específica lá, receberam um aluno nosso lá, e aí eles ficaram tão felizes que o cara era tão bom, tal, não vou ficar falando nome de empresa nada, tal, entraram em contato comigo aqui na universidade, né, falando assim, gente, vocês têm mais igual esse daqui, né, que a gente tá querendo mais igual esse daqui que foi formado, que tem como a gente fazer, vamos fazer um projeto de P&D junto, vamos ver como é que a gente faz, tem um pipeline de passando pra gente. Então, assim, isso eu sempre falo para os nossos alunos, né? Quando a gente tem formatura, tem alguma coisa ou outra, eu sempre falo isso, que os alunos que saem, eles saem muito bem formados, isso a gente garante, né? E aí tá o exemplo, todos vocês aí são exemplos, né? Eu estou falando hoje não como professor, porque, né, tem muita gente que eu não dei aula aqui, mas como instituição, né? Como instituição, eu estou falando em nome da instituição aqui. Hoje eu sou coordenador do curso, mas daqui a pouco eu posso não ser nada também. Mas, em nome da instituição, eu acho isso muito legal. A gente sabe que todos têm capacidade de chegar muito longe, como vocês que estão aqui hoje estão mostrando para os nossos alunos aí que estão assistindo.
Vamos começar a conversa? Vamos começar os... E dá um alô aqui também, ó, pro Luiz Peralta, que é outra lenda da computação aí. Acho que é mais antigo que o Marcelo. O Luiz Peralta consegue ser mais antigo que o Marcelo Sintra, né? Então ele tá aqui no chat. Dá um alô para ele, né? Meu compadre também. O Edoil continua divulgando aqui, ó, que tá precisando de. Tem vaga, tá precisando de profissional. O Edoil já tá rico, né? Ele só não conseguiu pagar uma plástica ainda, continua feio, mas é um cara que trabalha muito. Então, ó, pessoal, temos aqui várias perguntas, né? Deixa eu só fazer uns fechamentos aqui, amor. O Hudson falou, né, da turma de análise de sistemas, né? O curso, e o Marcelo também falou do curso que só tinha ciência da computação, né? O curso de ciência da computação é de 87, né? Um curso bastante antigo, é um curso consolidado no Centro-Oeste, já muito conhecido, desde 87. Então, formou bastante gente. A gente tinha esse número, né, Maurício? Podia ter trazido, né? Isso é legal. A gente tinha, até um tempo atrás eu peguei com você o número de egressos formados pela Facom, já que estão pelo mundo aí, né? Um número legal de saber. Você quer começar? Você vai escolher uma pergunta aqui? Então, temos algumas perguntas aqui, ó. Tem uma primeira, depois eu vou na segunda, isso, vai na primeira. Tem uma primeira aqui que é do Renato Ishi, né? É um carinha que trabalha aqui na Facom, um professorzinho aqui da Facom, né? Foi meu aluno, colega do Hudson, hein? Gostaria de fazer uma pergunta para o Rodrigo, né? Já que o Anderson não deixou ele terminar de falar, então a gente vai agora para o Rodrigo. Como funciona o setor de P&D do Cicobi? Renato, né? Isso. Renato. Tá. Renato, nosso veterano. A gente tem... hoje, até pouco tempo atrás, o Cicobi tinha o Bancob e a Confederação, né? Duas entidades que a gente chama de entidades de terceiro nível do cooperativismo, que cuidavam de assuntos separados, né? Então, a tecnologia ficava na Confederação e nós do banco tratávamos de outro assunto. Então, nós tínhamos duas iniciativas paralelas, né? Com relação a algo mais próximo de P&D, que a gente não considera como P&D, mas vamos dizer que está mais voltado para inovação. Então, a gente tinha uma iniciativa de inovação no banco voltado para um laboratório de ideação de novos produtos e ideias, e na tecnologia a gente tinha alguns laboratórios que exploravam alguns assuntos específicos. Então, a gente não tinha uma área bem específica para isso. A gente tem agora um núcleo de inovação que está fazendo a gestão e canalizando, né, todas as possibilidades de inovação que a gente tem na instituição. Eu sei que o pessoal da tecnologia tinha algumas iniciativas, como eu falei, não tão estruturadas, mas que já exploravam, por exemplo, machine learning e blockchain, né? Foi um projeto, inclusive, que foi feito com o Banco do Brasil e Caixa e Banco Central, a gente tinha participado junto, para explorar a tecnologia e ver possibilidades de utilização no mercado de fato, tá? Então, hoje a gente está estruturando essa gestão de inovação de forma centralizada e deve ser o mais próximo que a gente tem de uma área de P&D. Legal, Rodrigo, obrigado. E tem uma pergunta aqui que é para todo mundo, mas eu não vou fazer para todo mundo, eu vou jogando aqui com vocês, tá? É uma pergunta do professor Carlos Ziga, eu vou perguntar para o Otávio, e aí é bom porque, como os alunos, se a Bianca quiser também responder em seguida, como o pessoal está lá na faculdade, estão olhando vocês aí, né, formados, eu vou começar a contar, se a Bianca quiser, pode responder também. Se você, Otávio, estivesse andando lá pela Facom, de repente chega um cara com um cabelo um pouco mais branco, e aí você olha para ele e vê que é você mesmo, né? Você mesmo do futuro. E aí esse cara, o que você falaria para você que estava lá no começo da faculdade, lá no curso na Facom, assistindo aula lá de programação orientada a objetos, professor Anderson, ou compiladores, professor Amaury, o que você falaria para esse cara? Então, eu acho que... Eu sempre achei que os laboratórios são um meio maravilhoso para a gente aplicar o que a gente aprende. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que aplicar o que a gente está aprendendo na sala de aula, nos laboratórios, aproveitar esse momento para aprofundar e até aumentar o nosso conhecimento, porque a gente aprende muito em sala de aula, só que se a gente não aplicar, a gente acaba esquecendo e não cresce. Então,
para mim e para todos os alunos que ainda estão aproveitem os laboratórios, projeto de extensão, tudo que você puder, eu acho que sempre poder aplicar e crescer todas as áreas é sempre bom. Legal. Quer continuar, Bianca? Antes do... Eu acho, inclusive, que a Bianca poderia até responder aqui a próxima pergunta, que é direcionada para ela, inclusive. Pode ser. Amaury, antes de ela falar, me libera aí para o seu apresentador, para eu pôr uma linha aqui, que eu acho que vocês vão gostar, uma imagenzinha aqui, que eu acho que vocês vão gostar. Vou pensar no seu caso aqui. Deixa eu ver. Cadê professor Anderson? Tornar apresentador. Isso, enquanto a Bianca vai falando, eu vou colocando. Aí, ó, você falou assim, se o cara encontrasse, tivesse cabelo branco, o Peralta já comentou aqui, ele já ia ficar feliz de ter cabelo, né? Então, branco. O meu tá aqui, ó, para Bianca tem uma pergunta aqui também. Agora, eu acho que, de repente, todos poderiam pensar, talvez, o que falariam, caso vocês pudessem encontrar com aquele aluno da época de graduação, o que vocês diriam hoje para ele, né? Acho que essa seria uma pergunta bem legal, se vocês pudessem comentar cada um. Mas para a Bianca, enquanto os outros vão pensando aí, tem uma pergunta bacana também do Iga, né? Aqui, ó. Como é ser mulher na computação? É a única do quadro hoje e percebemos que as mulheres estão em menor número nessa área, né? A culpa é dos homens? Sim ou claro? Como mudar isso, né? É a pergunta do professor Iga aqui. Parece que até foi combinado que a quantidade de vezes que eu já tratei sobre esse assunto, inclusive em projeto, durante a faculdade. Eu acho que ele sabia disso, não foi seu tutor? Viu? Foi. Diga lá. Voltando para a questão de se eu encontrasse eu mais nova no começo da graduação, uns 5 anos atrás, acho que a única coisa que eu diria é para eu fazer uma iniciação científica e entrar num laboratório, que foram as únicas 2 coisas que eu não fiz. Fora isso, eu acho que eu fiz quase tudo que a faculdade tinha para oferecer, assim, em termos de tipos de projeto e tipo de atividade que você pode fazer extracurriculares, né? E fora isso, eu acho que eu ia mandar eu começar a fazer os trabalhos mais cedo também. Essa é uma coisa que eu me arrependo, de não começar a fazer os trabalhos cedo. E sobre a questão de ser mulher na computação, eu até inclusive estava pensando que provavelmente essa questão ia acabar surgindo em algum momento na roda de conversa. Mas eu não sei se é bem uma questão, assim, é culpa dos homens ou não. Eu acho que é culpa da sociedade como um todo, do jeito que a mídia retrata a gente. Eu comentei isso já durante uma aula e eu fiquei com um tema sobre as mulheres na computação, meu grupo, no caso. Eu comentei, não é nem um pouco atrativo para uma mulher se ver na área da computação quando todas as séries, desenhos e filmes mostram a pessoa de TI como sendo um cara. Ou quando é uma mulher super estranha, sabe? Eles botam lá uma mulher que é toda, assim, ou extravagante ou diferente, algo que normalmente você não... Os meus cachorros. Mas não uma pessoa normal qualquer, né? Eu entendi. Isso, sim. Você não se identifica com ela. Aí, se você não se identifica com essa pessoa, você nunca passa pela sua cabeça, poxa, eu acho que eu vou fazer computação. Eu gosto de computador também. Eu gosto das coisas, dos assuntos que a gente vê em computação. Então, eu acho que é mais por isso que tem poucas meninas interessadas na área de computação. Mas, claro que passa longe de ser mais coisa assim, de competência ou de falta de capacidade das mulheres para a área de exatas ou de computação, como eu vejo gente falando às vezes, sabe? Acha que mulher não serve para mexer no computador ou não sabe matemática exatas. É longe disso, eu acho que é uma questão mais de representatividade. Se tivesse mais, eu acho que mais meninas se interessariam. Legal, Bianca. Na verdade, eu também sinto isso em relação às pessoas que usam pochete. Eu acho que na computação a gente deveria ter mais respeito com as pessoas que usam pochete, viu? Inclusive, isso é bom frisar aqui. Nós temos mais uma pergunta aqui, acho que do Lucas
né? Vocês querem falar, enquanto o professor Anderson, você pretende apresentar alguma coisa, né? Eu acho. Né? Acho que o Anderson pretende apresentar, mas vocês querem comentar sobre o que vocês falariam aí, né? Rodrigo, Hudson e Sintra, para o Rodrigo, para o Hudson e para o Sintra da graduação hoje. Algum conselho especial? Quer começar aí? Fala aí. Eu posso colocar. Na verdade, quando eu fiz a palestra que você me convidou na semana da carreira, uhum. Foi a semana de desenvolvimento profissional. Eu foquei bem nessa área de carreira, né? Então, assim, a minha palestra praticamente eu coloquei como se voltasse atrás e desse assim a minha visão do que eu fiz, que eu achei que foi legal e também coisas que eu propus, que eu vejo em outros lugares acontecendo, que eu não sei se acontece aí, mas eu coloco lá também, né? Tipo, essa questão de hackathons e os alunos, né, criando vários tipos de atividades. Mas eu acho assim que da minha carreira, eu olhando assim, eu fui uma pessoa que eu posso colocar assim, na minha carreira, eu sempre estive desenvolvendo até hoje, né? Hoje estou escrevendo código aqui, tenho que mandar código ainda, então tipo, eu nunca parei de desenvolver e só está ficando mais intenso, colocando assim, mas também porque eu fui para uma startup, né? Então, a minha dica é nunca deixe a sua habilidade de programação, assim, faça o maior esforço, né? Eu até, assim, eu sei que tem outras áreas, você pode falar assim, não, eu decidi que eu vou mudar. Eu acho que também é interessante, mas no meu caso, na minha visão, eu não quero deixar essa, porque eu acho que é uma área que eu gosto muito, eu sempre eu acho assim que eu acho que se eu mudasse para a área de gerência, eu não seria bem sucedido nesse ponto. Então, por exemplo, no Snap chegou um ponto que eu subi na minha carreira que o meu chefe falou assim, não, você tem que scale yourself, né? Você tem que se escalar, né? Ou seja, você tem que, em vez de você fazer o trabalho, você tem que fazer as outras pessoas fazer o trabalho para você, que é mais ou menos o trabalho de gerência. Mas eu fiz isso como contribuidor individual. Então, às vezes eu iniciava o projeto e falava assim, tá aqui, pode fazer. Então, na Intel também era muito isso, né? Tipo, eu fazia o projeto, era pesquisa, mas era uma pesquisa direcionada. Então, eu iniciava o projeto e falava assim, ó, tem muito resultado bom aqui, então aí eu passava para o grupo de produção. Né? E aí, só que se não desse certo, eles usam a estratégia do fail fast, né, que fala. Você faz um experimento, se não der certo, você desiste daquele projeto e vai para outra coisa. Só que você não gasta horas de outras pessoas de produção para fazer aquilo que não tem resultado promissor, né? Então, assim, eu sempre fui muito na parte de programação e assim, eu lembro... A minha dica nunca deixe essa parte, mas dentro dessa visão de individual contributor, né, de contribuidor individual. Eu lembro que você usou uma expressão muito bacana, Marcelo, que você falou assim, seja poliglota, né, na programação, né, então tenta desenvolver habilidades aí em várias linguagens, né, porque você nunca sabe quando você vai precisar de alguma delas, né, hoje em dia... E o mercado hoje, ele tem, não existe uma solução única, né? Geralmente você precisa de uma combinação de linguagens para você fazer uma solução, né? E mesmo que você... mas é uma coisa que tem certas coisas que nunca mudam, né? Por exemplo, quem aprendeu a programar em C, aquele conhecimento ali, ele vai te dar base para várias outras linguagens. Então, aprender Java vai ser fácil, você vai aprender... mas você sabe que nós já estamos hoje com um perfil um pouco diferente nos cursos da Facom, né? E hoje a gente já tem algumas disciplinas de programação introdutórias que são desenvolvidas em Python, depois entra C, depois vem Java, a disciplina de compiladores, por exemplo, você acaba não definindo uma linguagem específica para implementar um compilador, você acaba trabalhando com várias, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante aí. Hudson, Rodrigo, vocês têm alguma coisa para complementar? Ó, aproveitando aqui, a professora Ivone está presente aqui no chat também. Professora Ivone da nossa turma, minha do Sintra. Mandar um abraço para a Ivone lá de Três Lagoas. Hudson, Rodrigo, querem complementar?
Começou a dar um pouco de eco, Maurício. Não sei se eu sou bom. Eu não sei eu acho que talvez o Deve ter Anderson... sido eu, né? Deve ter sido eu aí. né? Eu tive que sair da sala, mas no meu computador não tá funcionando, eu tive que entrar no celular, deve ser por isso. Ah, entendi. Mas beleza, vamos lá. Bom, para mim, acho que sugeriria estudar um pouco mais para consolidar ainda mais os conhecimentos que durante a época da faculdade. E mesmo hoje, estando numa área bem mais distante, né, que é a área realmente da computação, desenvolvimento, redes ou qualquer área relacionada, eu falaria para continuar o curso, não desistir do curso, que eu acho que dá uma base muito grande para ter essa flexibilidade que eu comentei ao longo da carreira. Então, por mais que eu tenha passado aí por finanças, por talvez a estratégia, que é muito relacionada à administração, e agora inovação, eu não falaria, sai da computação e vai estudar economia ou administração, alguma outra coisa. Eu acho que a base melhor, olhando para trás, foi essa mesmo. Foi a área de exatas, a área de computação, que deu subsídios para ter uma facilidade para aprender esses outros conhecimentos. Hudson, alguma complemento? Vou falar aqui rapidinho. Assim, o que eu poderia dizer para essa garotada aí é o seguinte, assim, tudo que você fizer, entendeu? Em que você acreditar realmente, né, no que você está fazendo, você pode ter certeza de que você vai colher um bom resultado lá na frente. Então, assim, eu falo isso por experiência própria, porque durante a minha carreira eu pude reparar isso. Todas as vezes em que eu tive, principalmente, muita fé naquilo que eu estava fazendo, né, e sabia que eu estava fazendo o que era certo, o que era o melhor, as coisas deram certo. E todas as vezes em que eu falhei, foi por quê? Porque, cara, eu simplesmente não acreditava naquilo que estava fazendo. Entendeu? E assim, só que a gente tem que saber lidar, né? A gente tem que saber lidar, obviamente, com os nossos sucessos, com os nossos fracassos, entendeu? A gente tem que aprender, obviamente, a tirar, né, daquilo que aconteceu de ruim, às vezes as lições, né, que a gente fala, as lições aprendidas aí no dia a dia, mas perseverar, como eu falei, dentro daquilo que a gente acredita que é o certo a ser feito. Então, parece que às vezes pode ser impossível, né, você fazer alguma coisa, você conseguir concluir algum tipo, às vezes, de desafio, né, que você tem pela frente, mas acho que se você se propuser realmente ali a fazer isso com o coração, né, de corpo e alma, se entregar, as coisas depois lá na frente, né, você vai conseguir ter sucesso sim, você vai colher o resultado, as pessoas vão reconhecer, entendeu, a sua paixão, né, principalmente pela área de tecnologia e como eu falei, eu estava comentando sobre o meu período sabático, né, foi onde eu pude resgatar muito disso também, entendeu, eu saí cansado da IBM, meio assim, né, meio frustrado com algumas coisas que a gente vê, principalmente no mercado, né, quando a gente fala que mercado é uma, digamos assim, uma selva de pedra, né, e tem muita gente legal, mas também tem muita gente mal intencionada às vezes, e que está disposta ali a puxar um pouquinho o tapete. Então, assim, eu saí um pouco chateado com algumas coisas que eu vi, mas eu carregava dentro de mim, no caso, essa semente, entendeu? Que eu falava assim, cara, isso, né, eu não vou desistir, eu vou realmente, eu confio no meu potencial, eu acredito no que eu posso ser capaz de entregar, e acho que isso é o combustível, né, que nos motiva aí no dia a dia. Então, se eu pudesse dizer para essa garotada, ou para o próprio Hudson, que eu encontrasse lá atrás, né, 20 anos atrás, eu diria isso, falar, cara, não desiste não, que você está no caminho certo. É isso. Bacana. Anderson, quer colocar alguma outra pergunta, hein? Eu pergunto o tracking aí das perguntas, tá, Mauri? Porque eu tô no seu, vou embalado aqui, tá? Eu vi, tava todo mundo ainda respondendo aquela pergunta do e tal, né? E aí eu ia aproveitar para pedir para o Marcelo, assim como o Rodrigo também tem, o Hudson deve ter também, os outros meninos eu não sei, mas como é que é esse mundo de vivencias internacionais? Porque essas são perguntas que a frequência, né? A gente recebe a parte da administração da universidade, muitos alunos que querem sair do Brasil, querem arrumar um emprego fora, como é que é fazer
o intercâmbio, né, conhecer fora, a gente sabe que abre a mente dos alunos, abre a cabeça, outras experiências, ver o mundo com outros olhos, né? Então eu vou começar com o Marcelo, se alguém quiser pontuar mais alguma coisa, uma pergunta mais direcionada para o Marcelo. Essa experiência fora do Brasil, né? Como é que você conseguiu? O que você tem para falar para eles mesmo aí, né? Como é que dá para chegar, né? Acho que essa é uma pergunta que ronda muito a cabeça dos nossos alunos, né? Vários ficam perguntando, professor, como é que eu faço, né? A gente tem que fazer parcerias entre as universidades e tal, para a gente conseguir alcançar esse objetivo. Inclusive a UFMS, recentemente, complementando o que o professor Anderson estava falando, já tem um setor específico de relações internacionais que está se consolidando muito. A gente tem alguns editais de intercâmbio, inclusive, abertos nesse momento, né? Então, essas possibilidades, às vezes, de intercâmbio são possibilidades realmente reais, né? Até durante a graduação, sabe? Está aberto um edital, por exemplo, para a Universidade do Porto, né? E tem outros convênios, né? Então, realmente, acho que é uma pergunta bastante interessante, né? Nesse contexto de internacionalização que as nossas instituições estão passando, saber um pouquinho dessa experiência que alguns de vocês podem ter tido aí no interior. Desculpa, no interior não, no exterior. Nós estamos no interior, né? No exterior. Eu vou contar, assim, talvez um pouco mais de detalhe o que aconteceu comigo, né? No meu caso, não era uma coisa, assim, que eu olhava, assim, desde a minha graduação, falava assim, eu vou trabalhar no exterior. As coisas foram meio que acontecendo para mim, mas talvez até seja uma coisa que eu falaria para mim, de repente, pensa na sua carreira um pouco lá na frente, o que você quer estar fazendo, né? Tipo, eu acho que a dica que eu dei de estar sempre programando vai bem no que o Hudson falou, né? Porque segue aquilo que você gosta. E programar, para mim, foi sempre uma coisa que eu gostava. Eu pegava todos os programas das disciplinas, implementava aquilo para ver, tipo, de análise de algoritmo. Não era pedido, mas tinha os trabalhos, tipo, sempre ia um pouco além, né? Tipo, sempre procurava fazer isso, e é uma coisa que eu gostava, né? E as coisas foram meio que se abrindo, né? Quando eu trabalhei com o professor Guido, ele tinha recém voltado do doutorado dele, de Princeton, né? Ele voltou e ele tinha feito uma consultoria numa empresa e ele estava com um monte de ideias para essa empresa, né? Então, tipo, eu fiz um ano de projeto de mestrado e no final desse ano eu inclusive ganhei uma bolsa da FAPESP para fazer pesquisa, né, num projeto que eu nunca trabalhei, porque eu tive que mudar por causa dessa empresa, que era um trabalho bem mais interessante, né, da Conexon. E foi assim, eu comecei a trabalhar no final do meu primeiro ano do mestrado, eu mudei todo o projeto, né, como se tivesse feito 2 projetos no meu mestrado. E aí, com 5 meses, eu consegui resultados bons, e aí a empresa me deu o estágio. E foi até interessante, porque o meu inglês não era bom. É outra dica também, sempre se você está pensando em fazer isso, né, dê atenção ao inglês. Nunca, sim, falta de tempo não é uma desculpa, porque, que nem na nossa época, né, Monique, o que você faz de meia-noite às 6, né, Monique? Era o que os professores falavam às vezes, né? Não sei se ainda está assim, mas na nossa época era assim. Mas dedicar tempo ao inglês, né? Ainda mais hoje que tudo está internacionalizando, então, por mais que você não for trabalhar no exterior, é muito grande a chance de você ter que estar numa reunião com pessoas de outros países. Então, assim, já foi até colocado aqui, né? Então, mas para mim foi assim, surgiu a oportunidade, eu tive que correr atrás do meu inglês, era bem fraco o meu inglês, mas assim, eu acabei, tipo, bem dentro do que o Hudson falou, né? Tipo, era uma coisa que eu gostava, era na área de compiladores, para mim foi, nossa, os caras estão desenvolvendo compilador para linguagem C, primeira linguagem que eu aprendi a desenvolver, então, tipo, foi muito motivador. E aí eu fui superando as dificuldades, né? Eu acho, assim, que a língua é uma grande barreira, né? Eu acho, assim, que uma coisa é você fazer cursinho, outra coisa é você ligar para a pessoa na empresa, no RH da empresa, e falar assim, meu endereço vai ser esse e tal, e a pessoa faz um monte de perguntas. Mas, assim, não colocando medo, eu acho, assim, que você pode, hoje em dia, principalmente, tem muitos recursos que facilitam isso, né? Então, assim, mas demandam dedicação, né? Eu acho, assim, primeiro... E logicamente, que essas empresas de fora, elas valorizam muito a experiência, né? Se você tem a experiência que eles estão buscando, né? Então, e a experiência, a gente, nesse ponto, a Facom, ela nos dá uma experiência muito forte, assim, na parte de programação, na parte principalmente da teoria, de matemática, todos esses embasamentos, eles são muito importantes para o tipo de trabalho que muitas empresas aqui estão trabalhando, né? Então, tipo, que estão desenvolvendo, né? Então,
Então, eu sempre me deparo, assim, no meu próprio trabalho, assim, em questões de otimização, de coisa que a gente precisa fazer isso mais rápido, o usuário. Então, assim, você sempre está usando os mesmos conceitos, né, numa escala diferente. Então, inclusive, até uma área que a gente pode falar um pouco depois, o que está acontecendo agora com o Covid, né? Muitas coisas, muitas inovações que estão se acelerando, né? E às vezes eu me deparo com problemas assim que tem que fazer rodar mais rápido. Por quê? Porque hoje em dia você está querendo rodar as coisas no celular, e o celular roda na bateria, e você tem que consumir menos bateria para você conseguir rodar mais coisas. Então, assim, são os problemas que muitas vezes você fala assim, por que eu estou aprendendo Assembly? Porque Assembly é importante. Eu acho assim, que a outra dica também bastante importante é isso, não fique se perguntando, eu não vou estudar isso, que não vai ser importante para mim. Porque mesmo se você for seguir uma carreira que não seja na programação, você tem que ter aquele conhecimento, porque se você não tem o conhecimento, você não consegue nem ter ideia daquilo que você pode conseguir inovar. Porque muitas vezes você não está fazendo o trabalho, mas você sabe como pode ser feito, e aquilo se torna o seu segredo, né? Se vamos colocar assim, da sua empresa ou da sua área, do seu ramo, do que você está fazendo, né? Então, tipo, o curso da ciência da computação, em geral da computação, ele te dá esse embasamento para você conseguir pegar soluções existentes e combinar elas de uma forma inovadora, né? Então, eu acho assim que... Mas, assim, meio que respondendo a pergunta que foi feita, mas já meio que um pouco abrangindo a própria discussão, eu acho que é isso que as empresas valorizam muito, né? Tipo, essa formação e você conseguir mostrar para a empresa que, eu tenho a capacidade e as competências que você está procurando, né? Você casa aquilo que você tem com aquilo que a empresa está procurando e, logicamente, que tem o problema da língua, né? Uma vez que você faz esse casamento, você mostra o seu valor, é onde você consegue abrir as portas, né? Legal, muito bacana essa... Alguém mais talvez queira comentar um pouquinho da experiência no exterior? Alô? Oi. Oi. Estava desligado o microfone. Fala aí, Rodrigo. Eu acabei fazendo um intercâmbio na época do mestrado, mas não foi por convênio da universidade. Eu parei o mestrado 3 meses e participei de um desses programas de estágio fora, né? Acabei indo para o México. Mas depois eu tive a felicidade de, já no Sicoob, participar da Confederação Internacional de Bancos Populares. Hoje nós somos vice-presidentes dessa organização, que tem vários bancos grandes da Europa, Canadá e da América Latina que fazem parte, né? Concordo com a dica do Marcelo, a língua faz toda a diferença, né? Eu, quando cheguei ao mercado, achei que a maturidade já das pessoas de já falar o inglês era mais comum do que realmente é, então ainda é uma dificuldade para muitas pessoas, e isso acaba sendo um problema. Então, para quem tem um nível, eu me considero nível avançado, mas não fluente, já faz uma boa diferença para você conseguir abrir esse tipo de porta. Então, hoje eu sou praticamente o gestor responsável por essa interação com essa confederação, a gente deve assumir a presidência no ano que vem, e eu toco o projeto de planejamento estratégico para essa confederação. Então, a gente tem reuniões semanais, né, com pessoas da Europa, do Canadá e de outras partes do mundo aí. Isso abriu muitas portas, fez com que eu viajasse para fora várias vezes para fazer interações. Então, eu almejava, de alguma forma, ter essa experiência, não cheguei a morar fora, mas eu acho que isso me trouxe essa bagagem de poder ter uma interação profissional com outras pessoas de outras empresas, de outros países, né? Porque uma coisa é você visitar um outro país, que é legal também, mas outra coisa é você interagir profissionalmente. Isso é uma diferença bem grande, né? Então, era isso. Eu acho que, até para complementar um pouquinho o que você colocou agora, me fez lembrar uma coisa aqui, que essa experiência fora, ela não necessariamente tem que acontecer. Tipo, você pode, do Brasil, desenvolver isso, eu conheço pessoas que fizeram isso, mas, assim, se você tem realmente um plano de fazer isso, de sair, de aprender a língua, a oportunidade de você tem de ir para um outro país, ela vai certamente acelerar muito esse processo. Porque você estando lá no país, você vai ter que se virar, né? Aquela coisa, você estando lá, você vai ter outro tipo de experiência que você, né, vai ter que correr atrás.
E eu sugiro, assim, para quem pretende fazer isso, tem que fazer muita pesquisa nas oportunidades, né? Porque você tem que correr atrás, né? Que nem eu falei, você casar aquilo que você... O que as empresas estão procurando? O que eu preciso Porque dependendo do que as empresas estão procurando, você vai ter que guiar aquilo que você está fazendo na sua própria graduação para você conseguir ter aquelas competências, né? Que é possível, né? Nem que seja um projeto individual, né? Um toy project, que a gente chama, né? Que você faz por fora, na graduação, que você vai desenvolvendo essa competência. Bacana. Certo. Essas experiências internacionais, realmente, eu acho que, às vezes, quando a gente viaja dentro do país, né, a gente acaba acrescentando muita coisa aí, a nossa experiência, tudo, né? Mas, realmente, acho que as experiências internacionais acabam enriquecendo bastante, né? Algumas das experiências internacionais que eu tive foi almoçando todos os dias no Shopping China, durante o tempo que eu morei em Ponta Porã. Realmente também me enriqueceu bastante essas experiências. Mas aqui a gente tem outras perguntas. Acho que, né, Anderson, acho que vamos continuar aqui. Vamos continuar. Voltei aqui, minha câmera não teve jeito, vou ter que ficar no celular mesmo. Desculpa, tá, gente? Caindo, voltando aí, mas vou ter que ficar no celular mesmo. Não funcionou, meu computador não tá respondendo. Eu não tô acesso à lista aqui das perguntas. Então você tenho aqui. Entrando aí, eu vou fazendo uns comentários extra aqui. Beleza, combinado. Tinha uma pergunta aqui do Rabelo, complementando aquela pergunta sobre a participação das mulheres, né, na computação, que assim, existem algumas avaliações, existem algumas ações institucionais hoje, promovidas pela UFMS, visando o ingresso e o aumento de novas estudantes da faculdade, né? Se vocês veem alguma visão, talvez, de como melhorar isso, né, e realmente, e já passando uma segunda pergunta aí, de repente, para quem já quiser pensar, qual seria a maior diferença do mercado de trabalho de 5, 10 anos atrás para os dias de hoje, né? Se o mercado é mais exigente, se as mudanças são mais rápidas, o que vocês enxergam como isso? Então, além dessas ações, né, de incentivo também, talvez, ao ingresso das mulheres, né? Eu não sei se entendi bem a pergunta do Rabelo. Do Gabriel, ele perguntou o seguinte, como você avalia as ações institucionais promovidas, né, para o ingresso, né, e o apoio à permanência das estudantes, né, na Facom, se você enxerga isso, e como melhorar isso? Entendi. Eu não sei, eu admito que eu não conheço muito desses instrumentos, até porque quando eu entrei e depois que eu saí, quando eu já estava no final, eu não entrei em contato com tantas ações assim. Eu lembro que recentemente entrou, acho que teve uma mudança no edital para ingresso no PET, e agora é obrigatório, eu acho, ter vaga para meninas, alguma coisa assim. Então, eu não conheço muitas dessas ações, sabe? Mas ações não institucionais, né? Que eu acho que deveria ter mais. E, inclusive, eu tentei fazer alguma coisa do tipo, mas não deu certo, porque começou a pandemia e eu fiquei totalmente desconectada do ambiente acadêmico e da Facom. É uma integração entre as meninas e as professoras mesmo, que foi uma coisa que a gente tentou começar, e é ter uma rede de apoio de meninas para meninas. Porque, assim, não me leve a mal, eu adoro todos os meus amigos, fiz ótimos amigos, e todos eles me apoiam muito, mas é uma sensação muito diferente você ser apoiada por um grupo de garotos e por um grupo de meninas que te entendem. Seus amigos vão ter simpatia por você, vão ter empatia por você, vão te entender até um certo ponto. Agora, um grupo de meninas, o nível de conexão, assim, de empatia é outro. Então, eu acho que essa é uma coisa que deveria ter, que eu mesma senti falta. Isso porque a minha turma entrou, acho que 11 meninas. E todas as turmas de calouros depois da minha, até o meu último ano,
entraram menos de 10 meninas. Porque eu contei, porque eu fui na aula inaugural de todas essas turmas e contei quantas meninas tinham. Então, apesar da minha turma ter tido muitas meninas, mesmo assim, mais da metade saiu, desistiu no meio do caminho, e eu não mantive contato com muitas delas. Então, isso seria legal. Inclusive com as minhas calouras, eu não tive contato com as minhas calouras, sabe? Então, esse tipo de rede de conexão entre mulheres dentro da Facom, acho que seria um ótimo passo para ajudar a manter as meninas e incentivar elas, principalmente a participar de projetos e de laboratórios, que é uma coisa que eu senti muita falta. Legal. Hoje em dia, Bianca, eu acho que começou agora, acho que um projeto, acho que está a professora Nária, a professora Valéria, acho que a professora Luciana, estão envolvidos também, acho que formaram, né, uma rede aí, acho que o professor Anderson também sabe disso, tentando exatamente promover esse fortalecimento, né, acho que isso, de repente, pode ser uma ação, está começando, mas pode seguir nesse caminho. Tem um outro assunto... Posso fazer uma... Claro. A Bianca está falando, mas a minha visão, acho que bem aqui, dentro do que ela colocou também, que esse grupo, é interessante você ter esse grupo, eu acho que é um grupo assim, inclusivo, né, de acolhimento, que é legal, mas ao mesmo tempo, assim, esse grupo poderia fazer ações mesmo dentro da própria comunidade aí, assim, de repente com a Olimpíada de Programação, eu acho que também tem, que você vai nas escolas, né, para você, e aí vendo a participação desse grupo, pode ser uma coisa que mude aquele tabu, porque, assim, eu mesmo, pessoalmente, eu não sei por que existe isso, mas é uma coisa que os números mostram, né, e, de repente, se fizer esse tipo de trabalho, as pessoas possam ver assim, não, isso não é só para homens, né, tipo, e eu acho, assim, que seria um trabalho dos dois lados, né, tanto de acolhimento, quanto de um pouco de divulgação e de presença dentro da comunidade para mostrar que esse trabalho. Alguma coisa no sentido de exemplo, né, e assim, surgiu um outro assunto, né, também mudando, que o pessoal está falando bastante aqui no chat, né, e surgiu um outro, inclusive está aqui a Naira, né, a Naira junto com o Peralta, aqui estão presentes aqui no chat também, a Naira da nossa turma aí, né, Marcelo? E a Naira falou sobre a empresa Júnior, né, mencionou a empresa Júnior, mandar um abraço também para a Naira, e o Peralta, por exemplo, era uma pessoa que na ocasião também, né, brigou por uma empresa júnior, e a empresa júnior da Facom se concretizou, acho que recentemente, né, cerca de um ano, né, Anderson, acho que tá, a Mega, né, agora a faculdade de computação tem uma empresa júnior, né, então... Isso, a gente tinha a empresa júnior da computação, ela ligada à Ingefor, né, que era a empresa júnior das engenharias, e esse ano a gente conseguiu, os alunos brigaram, fizeram, abriram, né, e agora começou a Mega empresa faculdade de computação separada. É verdade, aí tá... Então, a gente está, inclusive, lembrando aqui, a Ivone está lembrando as meninas da nossa turma aqui, né, a gente acabou de falar das meninas, a Carol, a Naira, a Tassiana, né, a Ivone, né, e outras meninas, mandar um abraço para a Ivone também, e a Mega, hoje é a empresa júnior, como disse o Anderson, né, ela ficou independente da Ingefor, que era uma empresa júnior que reunia as engenharias, e agora existe uma empresa júnior da Facom, reunindo os cursos da Facom, né, e aí surgiu uma pergunta, né, nesse contexto aí, talvez o Rodrigo, o Otávio aí, que estão mais quietinhos, talvez o Hudson, comentar, né, que será que o mercado, né, como é que o mercado trata esse currículo, né, de um estudante pós-empresa júnior, né, pós-júnior, né, nesse mercado, e se vocês têm alguma análise ou alguma visão, alguma experiência a respeito disso, né, em relação às empresas júniores na formação dos acadêmicos. Essa eu até pedi para responder aí, porque acho que eu vi aqui no chat, né, o Gabriel comentou, até perguntei o que é o pós-júnior, da empresa júnior, eu falei, então ótimo. A gente tem um projeto no Cicobi, já deve ter uns 3 anos, em que a gente fez uma parceria com a Brasil Júnior, né, que é uma espécie de confederação nacional das empresas júniores aí. Então, a gente percorreu o Brasil todo, né, fazendo uma conexão com as empresas, com as faculdades,
e com as empresas júniores dentro dessas faculdades para mostrar a respeito do cooperativismo e fazer a conexão com as cooperativas locais. Eu, inclusive, fui em 2 ou 3 encontros regionais fazer palestras para a garotada aí, acho que fui em Itu, né, de São Paulo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e para nós, pelo menos, esse público é muito bem visto. A gente tem nadado de braçada na hora da contratação de funcionários, porque a gente enxerga um dos perfis que a gente tem procurado muito e como responsável também aqui pela área de Boa noite. Primeiro, agradecer aí a presença de todos. Dá um oi aí para o Rodrigo. Boa noite. Ó, parece que voltou agora. Oi, Mongeli? Oi. Eu estou vendo você. Voltou. Pode voltar. Quero agradecer aí a presença de todos. Muto você. Voltou aqui, ó. A conexão voltou agora. Sabe? É uma coisa, não sei, meio esotérica isso. Mas enfim, pessoal, na verdade, assim, eu acho que Mongeli, você quer concluir? Ou... Agora já são 10 horas, né? Acho que a gente pode deixar, né, se cada um concluir, fazer uma pequena conclusão, Anderson. O que você acha? Só um fechamento rapidinho, cada um, né? E aí a gente também tá de horário. Os espectadores estão voltando, cara. Já tem 70 aqui, ó. Eu tentava esperar no final. Legal. Então vamos voltar na mesma ordem, começando pela Bianca, Otávio, e seguimos? Isso aí a gente faz o encerramento, né? Acho que é isso. Então vamos lá. Pode ir, Bianca. Então, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, porque eu estou participando de um evento que, como eu já participei da organização ano passado, e eu fico muito feliz de verdade de ver que tá dando tudo certo e que tá se repetindo, e eu espero que seja um evento que continue por vários anos, porque é um evento que agrega muito na graduação. Quando você tá lá, acabou de sair do ensino médio, não sabe de nada, aí você ter todas essas perspectivas do que você pode fazer depois. Hoje, escutando a experiência de todo mundo, eu aprendi muita coisa também. Então, muito obrigada, eu adorei estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Bianca. Obrigado, Bianca. Muito obrigado. Bem, eu também queria agradecer o convite. Sempre fui o incentivador dos eventos e a empresa Júnior, por exemplo, também sempre tentei criar, mas não deu certo na minha época. Peguei umas 3 greves também. E é isso. Queria agradecer sempre para os futuros engenheiros da computação persistam. Não só engenheiros de computação, mas principalmente engenheiro da computação, porque eu sofri. Então, o que eu sei é que engenharia é pesado, mas vale a pena. Obrigado. Valeu, Otávio. Obrigado aí. Você tá certíssimo, né? A gente do outro lado, a gente sabe
Também a gente olha os números, né? Sabe que é um curso difícil, eu acho que é o curso mais difícil que a gente tem hoje, da computação. E a gente sabe que tem evasão, que tem retenção, a gente luta, até o Amaury falou, a gente teve uma mudança nos cursos para melhorar aí, para tentar melhorar isso para os alunos. E parabéns aí pela sua trajetória e espero que nos próximos anos você volte aí para passar mais histórias do que aconteceu nos últimos anos para a gente. Com certeza, muito obrigado. Queria encerrar deixando um recado aí para os alunos aí, que existe uma enormidade, né, de possibilidades de carreira futura, que o que importa é que cada etapa que você passar, você realmente faça isso com bastante empenho, com bastante dedicação, que independente se você mudar ou não mudar de área, né, como aconteceu comigo, ou área acadêmica, ou mercado, ou, enfim, você sempre se empenhe bastante naquilo que está fazendo, que as coisas vão dar certo. E acho bacana também, queria parabenizar a iniciativa aí desse projeto, acho legal. Acho que o Marcelo até deve ter pode falar melhor sobre isso. Nos Estados Unidos é muito comum, né, os grupos de alumni, que são os ex-alunos, e fazer essa ponte com o mercado. Então, sei que aqui o período foi bem curto, mas me coloco à disposição aí, quem quiser por e-mail, LinkedIn, e acessar para tirar dúvida, perguntar, qualquer tipo de coisa, eu estou à disposição e acho que isso é bastante importante aí. Gostaria de ter tido essas oportunidades também quando a gente estava na graduação. Obrigado aí pela oportunidade, valeu. Obrigado, Rodrigo. É bom saber desse interesse de querer colaborar. A gente volta a entrar em contato no futuro, sim. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Eu fazer um agradecimento pessoal, né, por ter aceitado o convite. A gente teve muitos bons anos aí juntos na universidade. E a gente sabe que como o Hudson mesmo falou, né, a gente tem um grupo também legal, bem unido, sempre tenta se encontrar, uma galera que foi... O Rogério lembra bastante, ele está aí na chamada também, né, ele disse que foi o maior número de alunos que ele já viu formar na ciência, né, acho que foram 20 e poucos, 24, 27, e maioria, acho que 13 foram direto para o mestrado, né? Então, em torno de 100 foram direto para o que é uma turma que se mostrou bastante unida e bastante aí, né? Também de acadêmica, né? Então, obrigado, Rodrigo, pela... Passar aí a palavra para o Hudson, né? Hudson, bora. Vamos lá, galera. Bom, olha... um sentimento de gratidão enorme também. Obrigado pelo convite, viu, Amaury, Anderson, Renato também, eu sei que está acompanhando aí, né, agradeço demais o contato de vocês. Também fico aqui à disposição, gostei demais da iniciativa, entendeu? Achei fantástico que a gente poder trocar esse papo aqui, ajudar aí a orientar essa garotada, entendeu? E assim, se eu puder deixar uma mensagem aqui também, né, final para todos que estão aí, como, né, o próprio Rodrigo falou de persistir também, entendeu? Né? O Otávio, perdão, né? Falou a gente persistir, não desistir aí dos nossos sonhos. E é isso aí, galera. Eu fico aqui à disposição. Parabéns mais uma vez pelo evento aí, por toda essa organização. E é isso, um abraço. Obrigado. Prazer tê-lo aqui virtualmente na Facom, cada um nas suas casas. Obrigado. Muita experiência para passar para gente, né? Deve ter. Acho que se a gente fizesse individualmente com cada um aqui, daria para contar muita história legal, né? Daria bastante história para a gente contar. E aí, Marcelo. Cadê o que horas aí, telefone? Obrigado, Hudson. Eu só queria agradecer sem o eco do Anderson, porque quando o Anderson fala, me lembra aquela mulher do sanduíche, né, e fica dando eco, então o cara tem que arrumar pelo menos um microfone na próxima palestra, né, mas, obrigado, Hudson, né, eu deixei o Anderson falar primeiro dessa vez, aí eu encerro, né, não sinto, porque senão fica dando eco, mas, foi muito bom, né, até com os efeitos sonoros e visuais que a gente teve, e os problemas técnicos, mas brigadão aí pela presença, né, aí passar a palavra para o Marcelo agora, depois o Anderson e depois o Derby. Novamente, né, foi um prazer participar aí com essa banca, né, ter várias gerações, né, contando suas experiências, acho que é muito positivo.
Eu vou terminar com um pedido, né? Eu acho que nós estamos vivendo um momento único, né, nas nossas vidas. Eu acho que nós da área da computação talvez não tenhamos sido tanto afetados pela facilidade que nós temos de trabalhar remotamente, né? Mas eu acho assim que essa situação que a gente está vivendo agora vai fazer com que nossa área ela se penetre ainda mais em outras áreas, né? Eu acho assim que acho que a gente tem, assim, que nem o Rodrigo falou, as possibilidades são enormes para frente, e eu acho assim que dentro disso que a gente está vivenciando, a gente sempre pensar assim, como a gente pode fazer com que o nosso trabalho impacte muitas outras vidas, né? Eu acho assim que é uma das coisas que a nossa área permite, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade, né? Eu acho assim que para quem está fazendo o curso hoje, pensar assim que tem muita coisa que está para ser feita e que vai acontecer. Eu tenho acompanhado muitas pesquisas, né, de inovação que estão acontecendo, então vai acontecer muita inovação na área médica, muita inovação na parte de consumo de energia, e vai abrir muitas portas, ou seja, a computação ela vai intensificar essa penetração em outras áreas. Eu acho que a gente tem aí realmente muita oportunidade. E eu acho assim, que, de repente, até numa outra oportunidade, a gente pode falar um pouco mais especificamente sobre isso, né? Das novas tecnologias que estão acontecendo e a intensificação que isso está acontecendo. Eu acho que... E mais também, uma outra coisa a mensagem que eu deixo é o seguinte, de que cada um seja um pensador individual. Eu tinha falado isso com o Mauri antes, quando eu falei para ele da palestra, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que as pessoas estão muito polarizadas e elas estão deixando de usar a lógica muitas vezes. E eu acho que nós somos numa área que tem muita lógica, então assim, a gente tem que ter esse equilíbrio de usar o nosso pensamento e simplesmente mostrar, assim, para que muitas pessoas que não tiveram a experiência que nós temos, elas possam também, né, usar desse mesmo princípio, e isso em tudo que nós fazemos, né? Tipo, nas soluções que nós implementarmos, tem que estar pensando isso. A inclusão que foi discutido hoje aqui também tem que estar nas nossas soluções, entendeu? A inclusão, ela tem que estar nos nossos times, né? Então, assim, acho que tudo isso são coisas assim que esse momento que a gente está vivendo agora vai intensificar e que nós sejamos abertos para isso, né? Obrigado. Deve estar o eco aí de novo. Eu não vou falar mais nada aqui, agora o Mauri ficou meia hora falando mal do meu eco aqui. Então, eu vou só agradecer, Marcelo, e passar a palavra para o Mauri encerrar aí. Obrigado, gente. Boa noite. Todos que ficaram até agora esperando a gente aí, assistindo a gente. Obrigado a todo mundo. Valeu. Anderson, nesse final eu percebi que eu acho que era um problema só de semáforo. Se a gente sincronizar, a gente consegue falar sem eco. Mas realmente eu só quero agradecer, né, a todos vocês, né, Bianca, Hudson, Rodrigo, Otávio, o Sintra aí, um amigo, irmão aí dos tempos de graduação, né? Então, realmente é sempre muito bom a gente receber essas contribuições e em todas as visões, né, de experiências, né, desde a mais recente até as experiências de maior tempo aí, né, de graduado. Então, em nome aí não sei se o professor Mongelli vai querer, né, falar alguma coisa, mas agradecer realmente vocês pela contribuição, pela colaboração riquíssima. Tá? Agradecer a todos que participaram no chat, e todas as turmas, né, que estiveram presentes, todas as torcidas. A do Hudson conseguiu superar a minha no futebol, né, do Amauri pede para sair. Até então era a maior torcida, depois que o Hudson trouxe a dele para o chat, acabou com a minha torcida. Então, realmente é muito bacana. Aí aqui só alguns avisos, deixa eu ver. Tá, não é aviso não, é o pessoal no chat aqui da sala me zoando, falando que amanhã vai ter uma roda de conversa comigo, com eu mesmo, né, a maratona de programação do Amauri e o fórum do Amauri. Mas eu só participei desse mesmo, mas tá tudo bem. Então, pessoal, obrigado a todos aí, foi um prazer. Agradecemos a todos os espectadores aí também que ficaram até agora no final, e amanhã a gente retorna com mais webinars e mais palestras, tá bom? Um abraço e boa noite a todos aí. Professor,
Fala, professor Mongeli. Naquela hora eu comecei a agradecer, é só para agradecer aí a presença de todos e toda. A Bianca, que foi minha aluna, o Rodrigo, que foi meu aluno, o Hudson, eu não sei se ele na Facom, Hudson? Mongeli, eu tô na dúvida, sabia? Eu não fui seu professor, mas era coordenador de curso em 2000. Eu acho que já. Isso mesmo. Otávio, eu era diretor, quer dizer, ainda sou diretor, né? Sim. E o Marcelo, que eu não tive nenhuma... É só nós que escapamos, né? Eu ainda tive que te encontrar na minha banca de mestrado, mas tudo bem. Então tá bom. Muito obrigado a vocês, bom tê-los de volta. E que é um exemplo aí para os que estão assistindo, que também estão convidados para voltar no futuro, depois de formados, porque é isso que para isso que nós trabalhamos. Então, muito obrigado, boa noite, um prazer tê-los aqui. Pode falar, Maurício, de novo. Um abraço, pessoal, um abraço. Valeu, gente, boa noite a todos, tchau, tchau, obrigado. Obrigado. Parabéns.